Olá, olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, para hoje, mais um conteúdo de imunologia, nós vamos trabalhar sobre as reações de hipersensibilidade, né? Essa foto que eu coloquei aqui no início para vocês, eu gosto de colocá-la porque acho que descreve bem o que são essas reações, né? Ou seja, as reações alérgicas, né, que muitas vezes a gente desenvolve em decorrência de algum alérgeno, tá? Aqui a gente vai usar o nome alérgeno. O que é esse alérgeno? É qualquer material ou animal ou, né, o que for que possa provocar uma alergia. Então aqui a gente tem alguns exemplozinhos até mesmo nessa primeira figura, como, apesar que tem uma outra que eu coloquei que tá melhor. Olha só, o tanto de alérgenos. Tem gente que é alérgico a glúten, a frutos secos. Outra coisa muito comum de desenvolver alergia são os lácteos, né? Então, as intolerâncias ao leite, né? A lactose, a mostarda, aos peixes, né? Como o camarão e assim por diante. Então, é isso que a gente vai tratar aqui agora. Então, reações de hipersensibilidade são todos os tipos de reações que geram sensibilidade, uma sensibilidade hiper, ou seja, exagerada, a determinados alérgenos, certo? Então, bom, essa reação de hipersensibilidade, primeira coisa que a gente tem que entender é que na maioria das vezes, eu disse na maioria das vezes, ela requer um contato prévio do hospedeiro, né, do indivíduo com o alérgeno, certo? Ou seja, quando existe esse contato prévio, nós vamos dizer que o hospedeiro, o indivíduo, ele está sendo sensibilizado, certo? Então, ele foi sensibilizado, quer dizer que ele entrou em contato com o alérgeno, certo? Na maioria das vezes que isso acontece, que entra em contato, por exemplo, alergia ao camarão, vamos pensar, né? Entrou em contato com o camarão. Isso vai causar uma inflamação. Essa inflamação, o processo inflamatório, a gente estudou sobre a inflamação, nós vimos que a inflamação, ela nem sempre, né, ela não pode ser considerada um processo ruim, lembra? Porque está indicando para o organismo que, que algo, né, não está bem, não está certo, né? Então, essa é a intenção da inflamação, certo? Essa inflamação, então, pode ser a nível sistêmico ou local, né? Depende muito, tá? Pode ter sido, por exemplo, foi uma picada de abelha. Uma picada de abelha na bochecha. Então, pode ser que somente a bochecha fique extremamente edemaciada, né? Ou seja, que é um dos sinais da inflamação, vermelha. Ou não, né? Comeu o camarão. Então, comeu, adentrou, isso pode ir para a corrente sanguínea, né? Então, isso pode gerar uma inflamação do tipo sistêmica. Então, existem esses dois momentos, esses dois tipos, certo? Então, a definição de alergia é, então, uma resposta imunológica excessiva. Lá atrás, a gente, quando estávamos falando, né, sobre hipersensibilidade, eu falei para vocês, é a sensibilidade hiper aumentada, exagerada, né? Então, é esse o termo de alergia, de hipersensibilidade. É uma resposta que o organismo vai gerar, né? Uma resposta imune, só que essa resposta ela é excessiva, né? Ela é inapropriada, né? Então, tá até aqui, excessiva e inapropriada do organismo. Há uma substância inócua, substância essa que a gente chama de alérgeno. Então, aqui tem outros tipos de alergia bem comuns. Então, a gente tem alergia a medicamentos, tem pacientes que têm alergia à dipirona, ou ingestão, né, seja injetado ou ingerido, ou inalado, por exemplo, pólen, né, foi sentir o cheiro de uma planta e tem alergia daquele pólen. Ou pelo contato, então pegou num gato e tem alergia do pelo do gato. Então, todos esses que a gente está tratando aqui, nós não vamos chamar de antígeno, a gente vai chamar essas substâncias de um alérgeno, ou seja, uma substância que provoca uma alergia, uma hipersensibilidade, certo? Aqui é aquela imagem que eu tinha mostrado no início para vocês, né, de todos os alérgenos que a gente pode ter reação, né?
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dessas reações. Então, existem 4 tipos de reação de hipersensibilidade. Quais são elas? Então, a gente vai chamar de reação tipo 1, tipo 2, tipo 3 e a reação tipo 4. Esses 4 tipos aqui. A reação tipo 1 é também chamada de imediata. É mediada, a gente fala assim, é mediada, né? Quais são os anticorpos que irão participar? Quando eu falo assim, é mediada, estou comentando isso. Os anticorpos que participarão são XYZ. Então, a reação de tipo 1 de hipersensibilidade, ou também chamada de imediata, é causada e tem como participação os anticorpos de classe IgE, certo? Então, esses anticorpos da classe IgE que estão presentes aonde? Na superfície de células como basófilo e também mastócitos, né? Então, quando o paciente tem uma reação dessa, né, uma reação tipo 1 imediata, ele desenvolve anticorpos IgE para justamente tentar combater aquele processo alérgico. Não, é a reação de hipersensibilidade tipo 2. Essa reação é chamada de citotóxico, né? A gente vamos para facilitar, a gente vai chamar 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, a gente sempre vai falar reação tipo 3, tipo 1. Então, essa reação tipo 2 é também chamada de citotóxica e é mediada por anticorpos da classe IgG, não é mais IgE, né? Ou seja, IgG que geralmente encontram com os antígenos na membrana das células. A reação do tipo 3, que é a chamada imunocomplexo, o que é o imunocomplexo? Quando a gente tem o anticorpo se ligando ao antígeno, certo? Houve uma ligação muito específica de um com o outro, a gente chama isso de um imunocomplexo, tá bom? Então, a reação tipo 3 ou imunocomplexos também é mediada por anticorpos do tipo IgG. Só que aqui a gente tem que ver as duas diferenças. A hipersensibilidade tipo 2, esses anticorpos entrarão em contato com os antígenos que estiverem presentes na membrana da célula, certo? Na membrana, na superfície. Já a reação do tipo 3, a IgG, que é esse anticorpo, vai reagir, com anticorpos presentes no sangue, por exemplo, ou seja, solúveis, ou antígenos, solúveis, certo? Então, a diferença entre um e outro. IgG, que é um anticorpo que vai reagir com o antígeno que está na membrana da célula, e o outro IgG, o outro anticorpo que vai reagir com o antígeno solúvel. E o outro tipo de reação de hipersensibilidade é o tipo 4, que é chamada de tardia, como o próprio nome já diz, ela é desenvolvida mais tardiamente e é mediada, nesse caso, por células T, por linfócitos T. Então, os linfócitos T entrarão em contato aqui com o alérgeno, certo? Então, para recapitular, 4 tipos de reação de hipersensibilidade, tipo 1, 2, 3 e 4, ok? Cada uma sendo mediada por um tipo de anticorpo diferente, IgG ou IgE ou linfócito T. Bom, e quando a gente fala em reação alérgica, né? Como nós falamos, existe uma resposta considerada imediata, quando, por exemplo, você comeu camarão e imediatamente você já desenvolveu todo tipo de reação, e existe a resposta tardia, que, como o próprio nome diz, é aquele tipo de reação que demora, né, para acontecer, certo? Então, a reação do tipo imediata é em decorrência da liberação de 2 mediadores, tá? Então, histamina e prostaglandina. Deu uma cortadinha aqui para vocês. Histamina e prostaglandina. O que são histaminas e prostaglandinas? São, então, 2 mediadores, certo? Que vão participar desse processo alérgico. A histamina, a gente sabe que é o mediador responsável pela coceira. Então, é ela que causa a coceira de todas as reações alérgicas. Já a prostaglandina é um mediador, uma substância, né, digamos assim, química, que vai causar a dor. Então, quando toma um medicamento, um medicamento para inibir a dor, né, um analgésico, esse medicamento geralmente inibe uma enzima, né, que é chamada até de COX, e essa enzima, ela impede que a prostaglandina seja liberada. A partir do momento que a prostaglandina não é liberada, o paciente tem a redução da dor, né? Então, a resposta imediata, nós temos
dois mediadores participando ativamente: histamina, que causa coceira, e prostaglandina, que causa dor. E nessa resposta imediata, então, como vocês podem ver aqui na imagem, o paciente pode ter muco, secreção de muco. Então, quando, por exemplo, o paciente tem uma rinite, tem uma alergia a determinado alérgeno, a um ácaro, né, a poeira, algo assim. Ele começa a ter secreção de muco, então aumenta a quantidade de muco justamente para ter uma forma de proteção, aumenta a permeabilidade daquele vaso. Edema, é natural que tenha um inchaço, né, um sinal da inflamação. Começa a ter uma broncoconstrição, ou seja, a musculatura ela começa a contrair e o paciente começa a ter tosse, né, aumento desse reflexo. E além disso, o prurido, que é a coceira, e o rash cutâneo, que é isso que vocês estão vendo aqui na imagem, essa vermelhidão, e muitas vezes formam até essas pústulas, né, esses processos mais aumentados aqui, né, é muito comum. Isso numa resposta imediata, que é dada geralmente em segundos ou a poucos minutos. Já numa resposta tardia, que é aquela que você comeu algo agora, né, nesse exato momento, e daqui a 10 horas, por exemplo, você começou a ter desenvolvimento de alguns certos tipos de reações. Isso é uma resposta tardia. Então, essa resposta é em decorrência da liberação de outros mediadores. Que mediadores serão esses? Chamados leucotrienos, quimiocinas, citocinas e enzimas, né? O que a gente precisa saber? Pelo menos um ou outro. Então, por exemplo, os leucotrienos. Quem são esses leucotrienos? São também mediadores, né? Ou seja, substâncias que vão chamar, atrair os leucócitos para aquele local. Então, por que tem que atrair leucócito? Tem que atrair porque leucócito é célula de defesa, e nesse momento eu preciso de defesa contra aquele alérgeno. Então, libera leucotrienos para chamar leucócito para tentar combater aquilo lá. Consequentemente, aumenta também a produção de muco como uma resposta ativa, né, um processo de proteção, e promove uma remodelagem tecidual, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma situação para vocês da asma. Então, o paciente que é asmático, geralmente, ele tem um fechamento, uma interrupção desse bronquíolo. Então, aqui a gente tem nessa imagem um bronquíolo normal, com toda a abertura aqui, né, promovendo a passagem do ar. E aqui, no bronquíolo asmático, a gente já tem todo esse processo, e tudo esse vermelho que a gente está vendo é uma reação de hipersensibilidade, né? O paciente asmático, ele tem isso naturalmente. E como a gente pode ver, o espaço que fica, o orifício que fica para permitir passagem do ar é muito menor. Então, por isso que o paciente, muitas vezes, ele tem aquela falta de ar. Então, o paciente que é asmático, ele geralmente tem uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de reação. Então, o primeiro que nós acabamos de trazer é o tipo 1. Nossa, tá muito claro, né, pessoal, de amarelinho aqui, ou vermelho. Tipo 1 ou imediata, né, que é mediada por anticorpos IgE, como a gente disse lá atrás. Então, vamos falar um pouquinho dela. Então, como ela é imediata, a gente falou que lá atrás também, que alguns tipos de reação era necessário que houvesse sensibilização ao alérgeno. Então, eu tenho que entrar em contato. Então, o primeiro ponto que tem que acontecer, eu entrar em contato. Então, fui no restaurante e entrou em contato com o camarão, comeu o camarão. A partir do momento que esse camarão entrou, o que acontece dentro do organismo? Esse alérgeno, quem é o alérgeno? O camarão. Ó, escrevendo macarrão. O camarão, né? O camarão é o nosso alérgeno, certo? A partir do momento que o camarão entrou, apresentou esse alérgeno para os linfócitos. Lembra que a gente comentou que os linfócitos têm TAC presente? Então, esse alérgeno foi apresentado para os linfócitos. Que linfócitos? Linfócitos T. E aí, a gente vai ver um tipo de linfócito aqui, que é chamado de T naive. Nada mais, nada menos é que um linfócito T virgem. Um linfócito que nunca entrou em contato com nenhum tipo de alérgeno ou antígeno qualquer, tá? Então, vamos voltar. Entra em contato com o camarão. Se camarão é apresentado, esse alérgeno é apresentado para o linfócito T naive,
ou seja, um linfócito T virgem que nunca entrou em ação, via APCs. O que são APCs? APCs são as células que vão apresentar, colocar assim, apresentadoras de antígeno, né? Então, APC nada mais, nada menos é que isso. Então, essa célula apresentadora de antígeno, como por exemplo o macrófago, lembra do macrófago? Captura esse alérgeno e apresenta para o linfócito. Ó, o linfócito está aqui. Esses linfócitos passam a ser ativados, né? E aí, a partir do momento que isso ocorre, passam a produzir um tipo de anticorpo, que é anticorpo IgE, que é aquele primeiro anticorpo que media esse tipo de reação, lembra? Então, passa a produzir IgE. Essa IgE que está na superfície, ó, lembra lá da foto, ó, na superfície de basófilos ou de mastócitos, né? Passa, então, a liberar esses grânulos. Olha só a imagem. O alérgeno foi apresentado ao linfócito, certo? Foi estimulado a produção de IgE, tá aqui o anticorpo, né? Que está presente na superfície dessa célula. A célula, portanto, agora está sensibilizada. E num próximo momento, pessoal, esses pontinhos que vocês estão vendo, esses grânulos, já estarão prontos para serem liberados e causar uma reação alérgica. Então, vamos continuar. Num segundo contato agora com o camarão, que é o que a gente está dizendo, né? Esse alérgeno, esse camarão se liga à molécula de IgE e esses grânulos, como eu falei para vocês, saem da célula, são liberados da célula. E é por isso que a gente tem todo o sintoma alérgico. Então, quando a gente toma um antihistamínico, o que esse medicamento faz? Antihistamínico, ele impede a liberação dos grânulos de histamina. Essa é a intenção, né? Por isso o nome, tá? Impede a liberação dos grânulos de histamina, certo? Então, é isso que acontece no primeiro tipo de reação, tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de uma reação localizada, então aqui uma dermatite atópica, tá vendo lá? O rosto todo vermelho, alguma coisa às vezes que ela passou no rosto que gerou esse processo inflamatório. Ou alergia ao ovo, ao camarão, que eu dei o exemplo agora, ao leite. Tudo isso pode gerar uma reação localizada ou sistêmica. Depende, né? Varia muito do tipo de alérgeno. A própria rinite, né? Então, todos esses são exemplos aí de reações imediatas, certo? Segundo tipo de reação é o tipo 2, né? Que a gente chamou de citotóxico, que é mediada por anticorpos IgG que estão presentes na membrana da célula. Que tem um exemplo de reação do tipo 2, né? Através de uma tipo de anemia que a gente tem. Então, bom, hipersensibilidade tipo 2 está assim, decorrente do efeito citopático de anticorpos dirigidos contra antígenos presentes, como eu falei para vocês lá atrás, na superfície de uma célula, lembra? Ó, antígenos na membrana da célula. Também é conhecido como hipersensibilidade citotóxica, tá aqui o nome dela, e pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos, ou seja, um tanto quanto mais grave. A hipersensibilidade tipo 2 é primariamente mediada por anticorpos de classe IgG ou IgM, até tá aqui também, ou complemento. A gente ainda vai ver esse sistema complemento, preocupa que ele ainda não. E fagostos. Aqui tem um exemplo desse tipo de reação. Então, essas reações tipo 2 são consideradas mediadas por anticorpos. Que anticorpo? IgG. Falamos disso já. Ocorrem quando um anticorpo ou uma imunoglobulina é produzida em resposta a um antígeno não danoso, resultante em uma infecção imunológica indesejada. Quando isso ocorre, os indivíduos correm o risco de desenvolver alguma doença autoimune, olha só que interessante, podendo ser um órgão específico ou uma anemia hemolítica autoimune, que a gente chama de uma AHAI, né? AHAI, anemia hemolítica autoimune. Então, o que a gente está percebendo aqui? Aqui a gente tem um vaso, né, com as hemácias aqui, todas as outras células. Essa hemácia, ela está sofrendo um processo de lesão, ela está toda lesada, né? E em decorrência disso, gerou um processo inflamatório aqui, né, nesse vaso. E aí vem os anticorpos aqui, IgG e IgM, né? E tentam ativar um sistema para combater todas as hemácias, para destruir todas as hemácias. Por isso que é chamada autoimune. Autoimune é tudo aquilo
que o próprio organismo destrói sendo dele mesmo, né? Por exemplo, doença autoimune, né? Tem gente que está fazendo trabalho sobre lúpus. O que é o lúpus? É uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O organismo ele precisaria reconhecer aquilo que não é dele, mas na verdade isso não acontece. Então, ele passa a reconhecer aquilo que é dele como sendo não próprio, como sendo um agente estranho, e aí ele vai lá e combate. É a mesma coisa que acontece aqui, tá? Então, olha só, quando um anticorpo é produzido em resposta a um antígeno que não é danoso, só que ele entende aquilo como sendo danoso, e aí ele vai lá e combate, levando, por exemplo, uma doença autoimune. Isso também é um tipo de reação de hipersensibilidade, certo, pessoal? Tipo 2 aqui nesse caso, tá bom? E para finalizar, então, essa reação pode ser desencadeada por dois mecanismos principais. Opsonização. Opsonizar é aumentar o potencial de fagocitose, ou seja, é melhorar a fagocitose. E a própria fagocitose. Então, o sistema complemento, que a gente vai ver na próxima aula, mas não preocupe com ele ainda não, é um sistema de defesa, né? A gente vai entender isso até então. É ativado por esses autoanticorpos que opsonizam as células de um determinado tecido. A célula-alvo vai ser fagocitada e destruída, como, por exemplo, que célula-alvo? A hemácia, nesse caso, né? E, em seguida, vai levar a um quadro inflamatório, né? Por quê? Porque nós temos um antígeno ligado a um anticorpo, tá? E aí isso pode, né, muitas vezes, depois, recrutar macrófago, que vai ser ativado e levar à lise, à morte da célula. E, antes disso, leva um processo inflamatório. Olha só, quantos tipos de reação, então, a gente já não tem, cada uma diferente uma da outra, tá? Então, até aqui a gente viu sobre o tipo de reação 1 e 2, né? Imediata e tardia, cada uma mediada por um anticorpo diferente. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai encerrar esse vídeo para não ficar tão longo e vamos continuar isso num próximo momento, tá bom? Obrigada e até agorinha.